A paz do Senhor, meus irmãos, nós estamos em mais um quadro Mulheres da Bíblia. E hoje nós vamos falar de uma personagem do Antigo Testamento, que por sinal o livro leva seu nome. Nós hoje vamos falar sobre Ruth. E o seu nome ele deriva da palavra Reute, que quer dizer amiga, companheira. Irmãos, nós vamos ler o versículo 16 do capítulo 1. A Bíblia diz assim, vamos ler juntamente comigo. Disse, porém, Ruth, não me estesse para que te abandone e deixe de seguir-te, porque onde quer que tu fores, irei, e onde quer que pousares, ali pousarei. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Aleluia. Bendito seja Deus. Meus irmãos, tudo aconteceu no tempo dos juízes. Ruth, ela foi uma serva fiel ao Senhor. As pessoas envolvidas em todo o contexto do livro, nós vemos a Bíblia relatar sobre Elimeleque, sogro de Ruth, Malom, cunhado de Ruth, Orfa. Nós vamos ver também Boaz, o parente remidor, e o povo de Belém, os 10 anciões de Belém e também as mulheres belemitas. Todos esses personagens se encontram no livro de Ruth. Então, meus irmãos, nós podemos fazer um breve resumo. O resumo da vida dessa personagem. A história de Ruth, ela se divide em 4 partes. Ruth era uma moabita que se casa com um judeu. O nome dele é Malom, filho de Noemi. Malom, ele morre. E Ruth decide acompanhar Noemi, sua sogra israelita, indo assim para Belém, na nação de Israel. Irmãos, Ruth, ela passa a trabalhar nos campos de Boaz e assim recebe os cuidados dele. Ouvindo o conselho de Noemi, Ruth, ela vai ao eirado onde Boaz estava e pede para ser redimida. Boaz, irmão, se torna o remidor de Ruth. Eles se casam e têm um filho chamado Obed. Irmãos, sabe qual propósito e lições podemos aprender com esses ensinamentos? Em primeiro lugar, provisão divina. A Bíblia nos mostra que o nosso Deus é um Deus provedor. Ele é o Deus que muda a sorte. Ele é o nosso Deus, o Deus da graça. Em segundo lugar, meus irmãos, vemos a lealdade. Evidenciar a lealdade sem interesses, nós vemos esse afinco entre Ruth e sua sogra Noemi, 2 mulheres de nações e culturas e até idades diferentes. Nossa terceira lição, redenção. Nós vemos claramente a importância, meus irmãos, e o valor da redenção, no qual, meus irmãos, Boaz, o parente remidor, tipifica Cristo. Irmãos, nós vemos nesta personagem, em Ruth, a coragem, o amor, a humildade e lealdade, mesmo em tempos de crise. Precisamos desenvolver dedicação e respeito àqueles que nos cercam. Em Deus, meus irmãos, nós podemos desenvolver a mesma fé de Ruth, confiando única e exclusivamente no Senhor, colocando diante dele nossa manhã e escolhendo servi-lo para sempre. Que possamos, meus irmãos, ser diligentes, servos do Senhor, sempre dispostos e sempre prontos ao trabalho. Nós devemos nos tranquilizar quanto às recompensas. Assim Ele fará segundo a sua vontade, que possamos servi-lo com sinceridade, ter pleno prazer em bendizer seu nome e obedecer os seus preceitos. Que a nossa felicidade, meus irmãos, esteja completa em entender que Ele está conosco e que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Irmãos, podemos ver um destaque geral dentro desse contexto do livro de Ruth, é que o nosso Deus, Ele veio à terra como Jesus Cristo. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Isso, meus irmãos, para se tornar nosso resgatador. Por meio de sua morte, Ele nos comprou do pecado e nos reivindicou como seus. Aleluia. Nós fomos justificados. Não há mais em nós a culpa pelo pecado.
nós não estamos mais debaixo do jugo da servidão. Nosso Cristo, meus irmãos, o Filho de Deus, ele deliberadamente cumpre esse papel de protetor e provedor e nos possibilita que tenhamos vida nova, que andemos em novidade de vida. E tudo, meus irmãos, exatamente tudo, começa quando lhe pedimos que estenda sua capa sobre nós. Irmãos, nós estamos sob a proteção de Deus, do Deus de Israel, e nele firmamos fidelidade e comprometimento. Deus é o nosso provedor. Coloque-se na posição de servo leal, que a confiança no Senhor vá além das circunstâncias. Priorize o Senhor. Nosso resgatador se fez pecado por nós. Reconheçam sua grandeza, reconheçam sua obra salvadora. Ele nos redimiu. Sirvam a Ele com amor e andem na verdade. Amém, meus irmãos. Que Deus ele nos abençoe, aplique essas verdades aos nossos corações e até uma próxima oportunidade, em nome de Jesus.